vou continuar agora a exposição do capítulo 24 da Confissão de Fé Batista de 1689 e vamos falar sobre o parágrafo terceiro da nossa confissão. Quem tiver a confissão de fé, por favor, abra no capítulo 24. Estamos falando sobre magistrado civil, mas sobre governo. E hoje nós já aprendemos que o magistrado civil, o governo, ele é ordenado por Deus, não é uma criação do homem, não é algo que nasceu no coração humano e o homem achou isso interessante e começou a implantar. O magistrado civil é divino, é Deus que institui as autoridades, é Ele, conforme Paulo escreve aos Romanos, quem institui toda autoridade, todo governo, todo cabeça, todo regente, todo rei, todo presidente, todo governador, todo prefeito, enfim, toda autoridade é constituída por Deus. Deus a separa para os seus determinados fins. Nós vimos também que a finalidade do governo, da autoridade, primeiro é a glória de Deus. Deus institui os governos para a sua própria glória, mas também, num segundo ponto, para o bem da sociedade, para cuidar das pessoas, para preservar o homem do seu semelhante. É interessante que, quando nós pensamos isso, por que Deus precisa preservar o homem do seu semelhante? Porque a natureza humana é má, é caída. O homem tem o coração caído. O homem sem Deus, ele é guiado por Satanás e a intenção do coração dele sempre é fazer o mal. Quando Deus destruiu a terra uma vez no dilúvio, poupando apenas uma família, lá está escrito que o Senhor Deus olhou para a terra e viu que o coração do homem era continuamente mau. Todos os desígnios do seu coração, todos os seus pensamentos são maus. Então ele institui o governo para servir como um freio à maldade. Só através da autoridade do governo, a maldade pode ser refreada, pode ser reprimida. Os criminosos são castigados, punidos. Prisão não tem como objetivo primário ressocializar ninguém. É punir. Esse é o objetivo primário da prisão. Você está preso porque cometeu uma transgressão. Agora, você pode ainda melhorar aquela pessoa, ressocializando aquela pessoa com educação, com instrução religiosa, com livros, com outras coisas. Mas a função da cadeia é punir o transgressor. Essa é a função número 1. Ele está preso porque a sua liberdade ela é reprimida, porque ele é um perigo para a sociedade. Então, Deus deu o governo civil para servir como o braço do Senhor para fazer justiça na terra, por meio dos homens. O governo está abaixo de Deus, mas está sobre o povo. O governo tem autoridade sobre a sociedade, de um modo geral. O parágrafo 3, que vamos estudar agora, ele ensina, sobretudo, que nós devemos a obediência aos magistrados. Eu vou ler o conteúdo do parágrafo 3, ouçam com atenção. Diz assim: sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós a obediência no Senhor em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por causa da punição, mas como dever de consciência,
Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. E assim termina o parágrafo e o capítulo 24, que fala sobre governo civil. Então note, esse magistrado, essa autoridade que Deus deu à sociedade, deu aos homens, ela deve ser obedecida por nós. Não deve ser desafiada, não deve ser refreada, atrapalhada, ela deve ser obedecida. Esse é o primeiro ponto. Como cidadãos do reino de Deus e como cidadãos civis, nós devemos nos colocar em obediência aos governos, irmãos. Esse ponto é muito importante, porque aqui o critério não é político, não é partidário. Eu não vou obedecer ao presidente porque ele não é do meu partido. Eu não vou obedecer às leis da prefeitura porque eu votei num outro candidato, ele perdeu e agora quem entrou foi um prefeito de outro partido, então eu não concordo com a política dele e eu não vou obedecê-lo, eu vou atrapalhá-lo. Isso é pecado. Em primeiro lugar, saibam disso. Isso é pecado. Se você é de direita e o governo é de esquerda, naquilo que o governo, na autoridade que lhe foi dada, você tem que obedecê-lo, se as leis dele não ferirem em nada a lei de Deus. E se o governo é de esquerda e você é de direita, você também deve obedecer ao governo. Você deve se curvar diante da autoridade que Deus constituiu naquele momento, a menos que essa autoridade se volte contra Deus. Eu tenho visto muitas pessoas se levantarem contra o atual presidente e de alguma forma tentarem atrapalhar o governo do atual presidente Bolsonaro, independente se é ele ou se é outro. Eu estou dando um exemplo contemporâneo do nosso momento. E toda e qualquer invertida contra a autoridade que Deus constituiu, ela é pecaminosa. Você peca contra Deus. O apóstolo Paulo, quando perseguia os cristãos, perseguia ao próprio Jesus. O Senhor diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Não é? Lembram disso? Atos 9. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não perseguia Jesus diretamente, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os servos de Jesus, ele maltratava os servos de Deus, aprisionava os servos de Deus, matava os cristãos, como ele concordou com a morte de Estevão. Mas note que Jesus diz: você me persegue, quando persegue a igreja. A mesma coisa, queridos irmãos, é o governo. Quando você atrapalha o governo, seja que governo for, e quando você se volta contra a autoridade do governo, você se volta contra Deus e contra a sua autoridade, porque foi Deus que instituiu o governo. Então você precisa obedecê-lo. O primeiro ponto do parágrafo 3º é exatamente esse: obediência ao governo. Obediência ao governo. Em que? Devemos obedecer ao governo até que ponto? Algumas coisas que o governo dita devem ser obedecidas, poucas coisas, muitas coisas. Até que ponto devemos obedecer ao governo? O texto diz: sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer de nós a obediência no Senhor em todas as coisas lícitas. Não são em algumas coisas, são em todas as coisas. Ele é a autoridade de Deus, instituída por Deus na sociedade, em todas as coisas. As leis do governo, sejam elas em que área forem aplicadas, as votações, os projetos, devem ser recebidos. Você pode até discordar
né? Politicamente, mas se passou como lei, você tem que obedecer aquilo ali. Se você não obedece, se volta contra Deus. É incrível, mas é isso que a Bíblia ensina. Você se volta contra Deus quando desobedece o governo. Se as coisas do governo forem ilícitas, aí você não vai obedecer. Aí tudo bem, você tem a obrigação de não obedecer, já é o contrário. Mas se as leis, se ele tem uma política na educação, se ele tem uma política de privatizar órgãos públicos, você tem que obedecer ao governo. Você está sujeito a essa autoridade que Deus constituiu. E não só obedecer, o texto vai falar que você tem que orar pelo governo, clamar a Deus pelo governo, não apenas obedecer. Então, irmãos, o que nós devemos esquecer são as questões partidárias, político-partidárias. Elas não importam depois da eleição. O que importa para nós é que a pessoa que está no poder, seja o presidente, seja um prefeito, seja um governador, foi uma autoridade que Deus instituiu naquela cidade, naquele estado, naquele país. E nós devemos obedecer em todas as coisas lícitas. Em todas as coisas lícitas. Esse é o primeiro ponto que o parágrafo aborda. Por isso que a confissão vai dizer obedecer no Senhor, isto é, naquilo que uma determinada lei não vá ferir aquilo que a palavra de Deus ensina. Obedeça no Senhor, por motivo que é a palavra de Deus quem assim ordena, e não por qualquer outra inclinação. Todas as esferas, meus irmãos, políticas devem ser desfeitas aqui. Tudo, a confissão diz, tudo que é lícito, todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades devem ser obedecidas. Sabe que isso acontece, irmãos? Isso termina tornando difícil a vida daqueles que são apaixonados por partidos políticos e são crentes, porque aí vamos ver quem ele vai obedecer, a Deus ou a sua ideologia política. Vamos ver se ele vai estar disposto a se submeter e entender que Deus instituiu aquela pessoa, ou se ele vai preferir desobedecer o governo instituído por causa de suas paixões políticas. Depois a confissão de fé vai dizer ainda, irmãos, nós vamos já ver alguns textos bíblicos, mas depois a confissão de fé vai dizer que essa obediência ela tem que ser realizada, note aí, por motivo de consciência. Veja, não apenas por causa da punição, mas como dever de consciência. Você vai obedecer à autoridade que Deus constituiu por causa da sua consciência. O que significa isso? O que os nossos pais batistas estavam querendo dizer quando escreveram que a obediência é por causa da consciência? É porque você precisa entender que quando obedece à autoridade, obedece a Deus. É a consciência. Não é um mero homem, não é um mero rival político. É Deus quem colocou esse homem, e Deus trata da sociedade por meio dele. Ele recebeu incumbência divina, ele pode até não saber disso, mas ele recebeu incumbência divina de reinar com justiça sobre a sociedade, de trazer leis justas e corretas sobre a sociedade, de reprimir o mal na sociedade, de punir os transgressores na sociedade. Então você o obedece não por afinidade política, mas por motivo de consciência. É Deus que eu estou obedecendo.
É a Deus quem eu amo e a quem eu sirvo, e é a Deus que eu obedeço quando obedeço o governo civil, a autoridade civil, os magistrados. Esse é o primeiro ponto interessante, o dever por obediência. A Escritura diz que os governos, as autoridades, os magistrados, eles são ministros de Deus para o bem. Note, eles são mensageiros de Deus para realizar o bem na sociedade. É para isso que existe o governo. O governo não é para atrapalhar as pessoas, não é para agir injustamente sobre as pessoas. O governo é para agir como se fosse um porta-voz de Deus e aplicar sanções justas, leis justas na sociedade, reprimir toda maldade, todo crime, agir com firmeza. É para isso que existe o governo. Então, quando você obedece ao governo, você obedece ao ministro de Deus para o bem. Aquele governo constituído pode até, na verdade, se mostrar um governo péssimo, um governo que não é ministro de Deus para o bem, que não se apresenta dessa forma. Ele responderá diante de Deus. A ele cabe essa obrigação, e ele responderá diante de Deus. Ainda que Deus levante governos para punir uma dada sociedade, para fazer uma dada sociedade sofrer, esse governo pagará o preço pelo seu pecado. Lembrem do profeta no Antigo Testamento, Abacuque. O profeta Abacuque, ele está inconsolado porque Deus não pune Israel, Judá. E ele ora a Deus e diz: Senhor, Tu és justo, Tu és bom, Tu és um Deus glorioso, e aqui está o Teu povo pecador, um povo que não respeita, que não guarda a Tua glória, que vive em iniquidade, vive no pecado, na prática das imundícias pecaminosas, e eles vivem aí, todos estão bem, todos estão usufruindo, gozando de coisas boas. Aonde está a justiça de Deus? Abacuque capítulo 1. Aí Deus fala com Abacuque: você acha que eu não estou vendo, profeta? Olha o que eu vou fazer com eles. Aí Deus revela a Abacuque capítulo 2: eis que estou mandando a Babilônia, povo mau, perverso, sanguinário. Eles vão entrar nas portas da cidade, vão queimar a cidade, queimar os muros, matar as mulheres, as crianças, levar homens, mulheres cativos, presos, acorrentados, puxados pelo pescoço. Aí o profeta começa a chorar: Deus, cadê a Tua misericórdia? Deus, cadê a Tua graça? E ele, irmãos, no capítulo 3, ele diz assim: como é que o Senhor vai mandar um povo pior do que nós para nos punir, para nos matar? E Deus diz, no capítulo 3, mas eles pagarão pelos seus pecados. Depois que eu tratar de vocês, eu tratarei deles. Todo governo mau que Deus permite que se levante para assolar uma sociedade, prestará contas com o Altíssimo. Deus não fechará os olhos para eles. Deus cobrará o preço dos ladrões do dinheiro público. Deus cobrará o preço daqueles que fazem leis para massacrar o povo. Deus cobrará o preço deles. Deus sabe tudo, vê tudo. Então, independente, nós devemos obedecer ao governo que Deus instituiu. É dever nosso, é ordenança divina. Essa obediência, a confissão diz que não deve ser por temor da punição. Aí eu vou obedecer às leis, porque senão eu vou me dar mal. Se
Se eu não parar no sinal vermelho, eu vou ser multado. E Deus me livre de pagar a multa. É por isso que você para no sinal vermelho? Só para não pagar a multa? Se não tivesse multa, você passava direto? Devemos obedecer todas as leis, todos os magistrados, não por causa da punição, mas por dever de consciência. Porque é Deus que age por meio deles. É Deus que atua por eles, seja para punir, seja para abençoar. É Deus quem age. O que deve fazer você parar num sinal de trânsito, o que deve fazer você obedecer às leis, deve ser o temor a Deus. Sobretudo o temor a Deus. Isso é em todas as esferas, meus queridos irmãos. Tem muita gente que adora as questões ecológicas. Protejam as árvores, não queime as florestas, não polua, não use combustível, e sai aí fazendo bandeiras. E aí eles vão dizer: olha, se a sociedade continuar queimando as florestas, nós vamos morrer, nós seremos exterminados do planeta. Outros dizem: o mundo vai se voltar contra nós, a mãe terra, mãe natureza vai dar o troco. E aí tem efeito estufa, eles criam tanta coisa para amedrontar o homem, para que o homem não corte uma árvore, não mate os animais, não polua os rios. Eles começam a dizer: faça isso, que se você poluir, você vai se prejudicar, será ruim para você. E os seus filhos, como sobreviverão no planeta Terra se você acabar com as florestas, queimar tudo? Essa é uma péssima ecologia, irmãos. É uma ecologia que pensa apenas no umbigo. Eu estou pensando em mim, eu não vou queimar uma árvore por causa de mim, dos meus filhos. A boa ecologia diz: eu não vou queimar uma árvore por causa do meu Deus, que criou e me deixou na terra como gerente, como cuidador do ambiente. Eu não vou poluir os rios, não é primeiramente porque isso pode me ofender, pode e vai me ofender, mas é por causa do soberano que me incumbiu com a tarefa de cuidar do planeta. Essa é a ecologia. Não é ecologia egoísta. Eu não faço isso por causa de mim. Eu não faço isso por causa de Deus. De Deus. Nós vamos obedecer às leis por causa de Deus. Não é por causa do governo do PT ou do governo do presidente Bolsonaro. Por causa de Deus, que é ministro por meio que a autoridade é ministro de Deus. É por causa dele. Não é porque as leis, se desobedecidas, vão me punir. É por causa de Deus. É o temor a Deus. Motivo de consciência. Temor a Deus. E finalmente, irmãos, devemos não apenas obedecer às autoridades, mas orar por elas. Veja que coisa. Um petista dobrando os joelhos e orando pelo presidente Bolsonaro. Vocês já viram isso acontecer? Ou o contrário, um adepto da política de Bolsonaro orando pelo Lula ou pelos outros, quando eles estavam no poder. Vocês já viram isso? Isso quebra o povo, irmãos. A Bíblia, ela esmaga o ser humano, porque ela diz que você tem que orar pela autoridade constituída, seja qual for. Ah, se os homens do mundo inteiro tivessem orado pelos grandes assassinos da humanidade, pelos comunistas cruéis, quem sabe Deus não teria dobrado o coração deles, ou até mesmo esmagado aqueles homens antes de tanta perversidade. Nós somos chamados a orar pelas autoridades. O texto da confissão é muito claro. O texto diz:
devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que sob seu governo vivamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Aqui não tem partido político. Se você é de esquerda, ore pelo governo. Se você, na época dos governos de esquerda, era direita, deveria ter orado pelos governos de esquerda. São ministros de Deus. Para o fim que Deus determinou, são seus ministros. Sabe, irmãos, é bem interessante isso, porque a confissão, e a palavra da confissão é a palavra da Escritura. Eu vou já ler alguns textos para vocês, mas a confissão deixa muito clara: você deve orar pelos reis, ou seja, por aqueles que são os cabeças na autoridade de um país. Nosso caso é o presidente, nós não temos reis, mas na Inglaterra eles têm um rei, em outras partes do mundo ainda há monarquia. Ore pelo rei. O povo que está debaixo daquele governo deve orar pelo cabeça. Nós devemos orar pelo nosso presidente, mas não só ele. A confissão vai deixar claro: por todos que estão investidos de autoridade. Você já orou pelos delegados de polícia dessa cidade de União alguma vez? Ou da sua cidade? Você já orou pelos juízes de direito, aqueles que julgam as questões, para que eles julguem com justiça os casos que chegam até ele? Você já fez orações por pessoas que estão em cargos de autoridade mais simples, mas que também estão investidos com alguma autoridade? Já orou pelo seu prefeito, pelos vereadores da Câmara dessa cidade e por tantas outras autoridades? Você deve até perguntar: mas por que eu vou orar por esse povo? Para que eu vou orar por eles? Porque aqui está escrito: para que vivamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Se você ora por eles, você está pedindo que eles ajam com justiça, com a autoridade que Deus lhes deu. Podem até ser descrentes. Nós não estamos pedindo ali fé em Deus, nós estamos pedindo a prática da justiça pela magistratura. Orem para que os juízes julguem com retidão, e não façam como os falsos juízes de Israel, que julgavam pela causa dos ricos e oprimiam os pobres. Vocês sabem que isso acontece hoje. Orem para que a polícia seja protegida e haja também dentro da justiça quando atuar no combate ao crime. Orem, gente, orem pelas autoridades. Deus nos deu essa incumbência. Abram suas Bíblias, por favor. Vamos começar com 1 Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve essa carta a um pastor. Ele escreve essa carta ensinando a um pastor o que o pastor deve ensinar à igreja. Ele escreve para Timóteo. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo, pois, veja, antes de tudo, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, veja,
e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É a mesma coisa. A confissão pegou o texto da Bíblia e colocou ali. Vocês estão vendo? É a Bíblia que diz isso. Devemos orar pelas autoridades, todas elas. É uma exortação. Paulo exorta ao pastor Timóteo, para que pastor Timóteo exorte sua igreja, para que a igreja ore, suplique, levante as mãos. São muito expressivas as colocações usadas aqui nessa passagem. Ações de graça, súplicas, orações, intercessões em favor das autoridades. Vocês devem se juntar para orar pelo governo dessa cidade. Em Romanos, no capítulo 13, um outro texto, não aquele que nós lemos agora há pouco, olha o que está escrito, meus queridos irmãos. Olha mais uma vez a instrução do apóstolo Paulo a esse respeito. Capítulo 13, versículo 5 ao 7, diz assim: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus. As autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paguem o que é devido, diz o apóstolo Paulo aqui no seu capítulo 13, versos 5 ao 7. Ele está se referindo às autoridades constituídas por Deus. Agora vá para Pedro. Vamos ler mais 2 textos para encerrar. Primeira carta de Pedro, Pedro, capítulo 2, verso 17. Olha o que diz o apóstolo Pedro: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso parecia até ser fácil, se nós não estivéssemos falando do Império Romano que perseguia os cristãos. E sabe o que Paulo está dizendo? Pedro está dizendo aqui: honrem o imperador. É só o governinho que nos ajuda, que nós vamos orar por eles. Jesus ensina o contrário, né? Orai pelos que vos perseguem. Pedro está dizendo isso aqui. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honra quem tem honra. Ele é uma autoridade. E por último, irmãos, abra em Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 1. Olha o que diz Paulo a Tito: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém. O apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo que ele deve lembrar os irmãos que se sujeitem aos governos. Por que Paulo diria isso? Porque toda autoridade procede de Deus. Deus institui as autoridades. Ele é o Senhor, irmãos. As autoridades procedem dele. Devemos obedecê-las. Elas estão sobre nós. Sobre nós.
E nós também devemos ser os primeiros a nos levantar contra as autoridades, quando elas se levantarem contra Deus. No Brasil, nós temos o STF, que é a instituição máxima jurídica, são os supremos juízes, abaixo de Deus, é claro. Então, se o cara perde uma causa no STF, não tem mais aonde recorrer. Ali é a última instância, a mais importante. Falou, está falado. E agora o STF está votando, mas a causa já está perdida. Já tem número de votos suficiente para aprovação. Que qualquer palavra considerada homofóbica será enquadrada no crime de racismo, não é isso? Pois é, mas ela é enquadrada como racismo, é uma homofobia, enquadrada como se fosse racismo. É o mesmo crime. E agora? Como é que nós vamos pregar Romanos capítulo 1, Levítico, Coríntios, Gênesis, quando tão claramente a homossexualidade é retratada como um pecado odioso aos olhos de Deus? Esse pecado, ele é retratado com as palavras das Escrituras mais terríveis. Olhe os textos bíblicos. São todos condenados na Escritura Sagrada. Mas agora o STF promulga uma lei dizendo que nós não podemos dizer nada contra isso, e se dissermos, seremos criminalizados. Nós temos que nos voltar contra eles, contra leis desse tipo. Ninguém tem ódio de homossexual, irmãos. São pessoas, devem ser protegidos com a lei, como qualquer pessoa. A lei é para todos, todos. Ninguém precisa de uma lei especial. A lei é para todos, para proteger todos. Então ninguém tem ódio deles, mas aquilo que é pecado, nós temos que chamar de pecado, segundo a Escritura Sagrada, segundo a Bíblia. Esse, na verdade, termina sendo um atentado contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, contra a Escritura Sagrada, a revelação divina. Se alguém quer levar uma vida de acordo com o que acha certo, melhor, correto, que faça isso, ninguém pode proibir. Não devem haver leis humanas para punir quem quer viver como queira. Agora, nós não podemos aceitar isso como algo que não seja pecaminoso aos olhos de Deus. Casos como esse devem nos fazer nos voltarmos contra as autoridades, porque elas estão indo contra a palavra de Deus. Então entendam a diferença e aquilo que esse capítulo 24 da Confissão de Fé Batista de 1689 ensina sobre esse quesito. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Deus de toda graça e de toda misericórdia, a Ti, Senhor, rendemos todos os louvores. Nossas vidas, nossos corações pertencem ao Senhor, e o desejo mais profundo de nossa alma é servir ao Senhor com alegria. Obrigado por esse dia, Senhor Deus, na cidade de União, aonde tão grandemente nós aprendemos a santa doutrina e a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos por esta igreja que o Senhor firmou neste lugar, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação dos homens.
Que o Senhor continue operando pela vida do pastor Walter e por todos os irmãos desta igreja. Que o evangelho da graça de Deus, graça gratuita, graça sobre graça, continue sendo anunciado nesta cidade. E que esta igreja seja um farol do evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Bendito Deus. Hoje o Senhor nos ensinou muito, e nós aprendemos muitas coisas importantes acerca do governo. Que tudo que foi ensinado, Senhor Deus, apesar da minha imperfeição e dos meus próprios pecados, que o Espírito Santo possa falar ao coração e à alma de cada um que ouviu. Nós te louvamos com alegria, Senhor, pedimos fortaleza em todos os momentos e proteção em todos os momentos. Pedimos que o Senhor nos guarde do mal, das tribulações, das investidas perigosas de Satanás. Protege o rebanho precioso que foi comprado com o sangue de Jesus. Guarda todos, porque o Senhor conhece cada um pelo seu nome. Muito obrigado, poderoso Deus, por esse encontro, a 4ª edição da Comunhão Batista Reformada do Piauí. Nos dá a graça, Senhor, de realizarmos mais, de levarmos a semente maravilhosa do Evangelho gratuito de Cristo Jesus em outras igrejas, em outras partes, pelo Brasil, pelo mundo. Que o Teu nome seja sempre glorificado pelos batistas brasileiros, Pai. É a nossa súplica, pelas autoridades deste lugar, pelos vereadores, prefeitos, juízes, delegados, todos investidos de autoridade. Protege-os, Senhor Deus, e que eles ajam com justiça para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.